Reforço para o principal escalão de potência. Bem, aconteceu o que todos esperavam. Agora pessoas armadas estão se levantando contra o TCK. Não se sabe se esses são os SZChnik, aqueles que fugiram de suas unidades ou militares em licença. Mas enfim, o fato continua sendo o mesmo. Aqui temos um vídeo com personagens que são caçadores de pessoas e que, ao que parece, sabem correr muito rápido. E eles não querem ser caçados. Que reviravolta! Mas aqui, no geral, tem de tudo. Muitas palavras diferentes, muitos tiros, tem violência. Esse vídeo pode ser assistido inteiro, ele é curtinho. Você pode assistir lá no meu canal, aponte a câmera do seu celular ou tablet para esse código QR aqui. E você vai direto para o meu canal. Ou então, se estiver me assistindo de um dispositivo móvel. Aqui embaixo do vídeo tem um link para o canal do Telegram. É só clicar e você também vai direto para lá. E lá, claro, tem muito mais do que só um vídeo. E depois o que mais? Depois ainda... Тут в основном молодые люди и девушки. Одну девушку я вчера Mas agora tem esse personagem aqui. Apoia a guerra e diz que não quer paz. Afirma que os russos rejeitam um congelamento na linha de frente. Então vamos continuar lutando. Continuar até que eles aceitem essas condições. E naturalmente, ele não domina. Embora pareça que Kiev, esse personagem não domina o ucraniano. Não existe a palavra concordar na língua ucraniana, existe os godzivatizia. Se for para concordar, então é os godzivatizia, ou seja, eles não querem, não desejam os godzivatizia com essas condições. Ah, bem, isso já é outra coisa, mas veja o que esse personagem diz em seguida, alguns momentos depois. Ou seja, perguntaram para ele, por quê? Por que ainda não entrou nas Forças Armadas da Ucrânia? Não estou no exército porque estudo. Tenho 19 anos e acho que não sou necessário lá agora. Sim, bem, algo assim. E sabe, cada um daqueles que você quer mandar para a linha de frente, para que corram para o fronte com os cabelos ao vento, também acha que é mais útil na retaguarda e que não está preparado para a guerra. Ou esse personagem acha que existem pessoas que desde bebês já correm por aí com fuzis e querem ir para o exército. Existem pessoas assim, mas são muito poucas. E as que existiam, provavelmente, já quase não restam. O personagem prefere se aproveitar usando os outros. E o curioso é que há muitas pessoas assim. Provavelmente, essas pessoas são a ampla maioria entre aqueles que agora apoiam a guerra, tanto no exterior quanto dentro do país. Enquanto você não está sujeito à convocação, grita dizendo para avançar e morder o inimigo com os dentes. Assim que isso te afeta, já aconteceu mais de uma vez com essas jornalistas e jornalistas em geral, que também gritavam que cada um deveria participar. Na linha de frente, é dever sagrado de cada cidadão lutar pelo seu estado. Depois, de repente, perdem a dispensa da mobilização e ficam correndo, choramingando. Ah, por quê? Porque eu sou mais útil economicamente para o fronte. É melhor eu ajudar com dinheiro. Assim, qualquer pessoa quer ajudar o fronte com dinheiro se de repente for afetada pela questão da mobilização. Porque eu não entendo muito bem disso. Aham, e todos os outros entendem, né? Entendi. No geral, são personagens tão covardes, e isso é simplesmente um desastre para o país. Depois tem algo ainda mais interessante. Hoje apareceu um monte de vídeos aqui. E aqui tem uma mulher, mais uma dessas lutadoras, claro, com maquiagem de guerra, pintura de combate, uma espécie de versão barata da Pamela Anderson, uma Pamela Anderson de baixo custo. Enfim, ela colocou todas as insígnias militares possíveis no carro dela, e o carro nem parece ser uma van. Por que eu digo isso? Você vai entender daqui a pouco. E agora, desculpe, nesse vídeo tem muito palavrão. Não sou eu não uso palavrão. Mas, bem, tem gente que usa... Porque palavrão agora, pode-se dizer, é praticamente a segunda língua na Ucrânia. Até mesmo entre jornalistas. É isso aí. Meu dia já começou bem. Tô esperando uma pessoa perto desse bar, porra. Saiu uma vendedora toda incomodada porque estou aqui parada no meu carro. Por que estou parada aqui? As pessoas ficam assustadas, ficam com medo. Isso aqui se chama surzik. Essa mistura de russo e ucraniano. Isso se chama surzik. E normalmente é usado, bom, na verdade muita gente usa. Beleza, então isso aí misturado com palavrões acabou virando simplesmente uma espécie de novilíngua perfeita.
Gente, estou sem carro. Estou aqui parada há 5 minutos. Eu disse que ia dar merda. Resumindo, xingaram-se e eu disse: tenta sair, sua desgraçada. Vou tacar fogo nessa loja agora, sua vaca. Bom, digamos, por exemplo, que essa mulher está ali parada, esperando alguém. Ela é realmente militar? Na verdade, é claro que não. Mais uma dessas voluntárias que arrecadam dinheiro para o exército e depois andam por aí de Maserati. Enfim. E mesmo que seja assim, que ela tenha vindo direto da linha de frente, está ali na frente da loja, ameaçando a vendedora de incendiar a loja. Em que país isso acontece? Dizem que os buriatos vão chegar e matar todo mundo. Vão estuprar. É isso que dizem. Mas olha só. Está ali uma cidadã ameaçando uma mulher que está apenas cumprindo suas funções de trabalho e, além disso, paga impostos do seu salário, que servem justamente para sustentar esses combatentes. E ela ameaça incendiar a loja dela. Então, qual é a diferença entre os supostos buriatos e essa loira combatente? Bem, a diferença é que a loira é mais perigosa, porque ela está perto, ela realmente pode cumprir a ameaça. E depois ainda vão punir a vendedora, vão dizer que ela falou em russo, que ela ameaçou alguém com o Putin, e no final, ela também vai acabar se dando mal. Filhos da puta caramba, esqueceram o que é uma guerra. Uma pessoa comum não quer lembrar o que é uma guerra. Mas, sinceramente, eu também duvido que esse sujeito aí saiba o que é uma guerra. A pele é lisinha, maquiagem passada de manhã, cabelo pintado. Naturalmente, tudo isso acontece numa tenda perto da linha de frente. Assim que você sai do zero, já se arruma e vai todo arrumado esperar alguém na frente da loja. Enfim. Os civis estão insuportáveis. Os civis estão insuportáveis. Insuportáveis. Tem que bater em todo mundo como se fossem cachorros, porra. Bem, civis têm que ser espancados como cachorros. Novamente, usando a gíria desse pessoal. Eu nem sei como chamar isso. Na língua ucraniana, existe uma palavra parecida. Ozobo, mas não é exatamente isso. Tem um significado parecido, mas com um tom depreciativo. Resumindo, ele diz, primeiro, que vai queimar a loja. Segundo, que civis devem ser espancados como cachorros, porque eles passaram dos limites. Então, quem é que vai amar e respeitar pessoas assim? Quem vai... Pra ser sincero, eu me surpreendo que ainda tenha gente mandando dinheiro para esses mata-russos, para outras coisas, fazendo doações. Vendo esses vídeos cada vez mais frequentes, surpreende que ainda haja quem faça algo por esse tipo de gente. Tudo bem? Enfim, o que aconteceu com aquele agente do TTSK que enfrentou resistência? Isso foi em Odessa. Em Odessa, um homem abriu fogo contra funcionários do TTSK. De acordo com a polícia de Odessa, o homem abriu fogo com um revólver de treinamento contra os funcionários do TTSK durante atividades de mobilização, aparentemente. Estavam notificando mais uma vez. Há relatos de 4 feridos. Um deles foi hospitalizado. Parece que alguém teve os pulmões atingidos. No geral, o homem de 32 anos abriu fogo contra os caçadores de pessoas. E isso foi relatado em 2 de agosto. Um deles foi hospitalizado com um ferimento grave nas costas. Bem, ele estava fugindo e aparentemente queria correr rápido, mas acabou assim. Bem, naturalmente já foi detido, e ainda por cima um processo criminal. Pelo menos não vai para o exército, vai ficar preso por um tempo. E o processo criminal dele é por obstrução das atividades legais das Forças Armadas da Ucrânia e de outras formações militares. A arma será enviada para a perícia. Vão analisar tudo de cabo a rabo. Próxima. Seguinte. Bem, essa é a primeira catástrofe. É uma tentativa de interação, como vemos, de pseudo-militares com civis, pessoas. E só podemos imaginar, mais uma vez. E mais uma vez falo sobre isso. O que vai acontecer? Quando esses tipos de militares... Não falo de pessoas normais, dizem que há cerca de 800 mil militares espalhados pela Ucrânia e na linha de frente. E entre eles, naturalmente, há alguns % com vários desvios. Bem, tenho certeza de que aquela... figura esquisita naquele carro também tem algo assim. Eles também vão querer algum benefício, algo assim. Porque nós lutamos, nós derramamos sangue. Embora, na verdade, quem mais vai gritar sobre isso são justamente aqueles que ficaram sentados em algum lugar perto de Kiev. E esperava por alguns amigos na frente da loja. Esses vão ser os primeiros a gritar. Nós e aqueles lá são os fujões da mobilização e vai ter briga, tanto de bêbados quanto de sóbrios. E tudo isso, no fim das contas,
vai se desenvolver de forma monstruosa em uma espécie de catástrofe estratigráfica. Pode-se dizer que é quando uma camada da sociedade se separa da outra, e tudo isso não se mistura. Pelo contrário, entra em conflito. Existe um segundo problema. É o fato de que na Ucrânia, em meio ano, acumularam-se mais de 108 mil dívidas de contas de serviços básicos. Isso é só em meio ano, e 65 dessas 108 mil ainda permanecem em aberto, não pagas. Cada vez mais e mais desses serviços continuam sem ser pagos. E esse problema está se tornando cada vez mais relevante para o orçamento ucraniano, como se lá já estivesse tudo bem. Resumindo, nos dizem o seguinte: no início de junho, havia 829 mil registros de dívidas de contas de serviços básicos no cadastro. Quase 62 mil deles foram encerrados, mas ainda não foram pagos. A dívida mais antiga está registrada há mais de 9 anos. A liderança está na região de Kharkiv, onde as pessoas não têm dinheiro, já que a região fica praticamente na linha de frente. Em segundo lugar está a região de Dnipropetrovsk. Em terceiro, a de Mykolaiv. Ainda há a questão do aquecimento, onde a dívida é maior, 43%. De todas as novas dívidas em 2026, 18% são por abastecimento de água, e vai haver ainda mais em Yang. Por quê? Porque os serviços públicos só aumentam de preço. Em breve, gás, água quente e aquecimento também ficarão mais caros. No começo, tudo isso foi adiado para o pós-guerra. Mas o líder poderoso disse que vamos lutar. Ou se eles vierem, vamos bombardear. E no final, tudo está aumentando. Sob pressão do aumento dos gastos no nível local, iniciaram a revisão dos preços da água, esgoto, coleta de lixo e manutenção predial. Dizem que os preços devem ser revistos regularmente. Mas, naturalmente, ninguém vai fazer isso. Por isso, tudo vai continuar aumentando. E em fevereiro de 2026, os preços do abastecimento de água e esgoto aumentaram. Basicamente, os preços aumentaram 2, 3 vezes. Pense bem nisso. 2, 3 vezes. Não foi um aumento de 30%, 40%, mas sim de 200%, 300% de uma vez. Isso é simplesmente absurdo. Enquanto isso, o chefe do nosso Banco Nacional, o Banco Nacional, nos diz que a grivnia não vai desvalorizar, que tudo vai ficar ótimo, que a cotação não vai disparar para o espaço. E as reservas de ouro e moeda estrangeira da Ucrânia nos dizem: podem chegar a um recorde de 70 bilhões, podem chegar. Como eu não sei, mas uma pessoa pode viver teoricamente até 1.200 anos. Bem, teoricamente, por que não? Ou de repente, podemos nos desprender do chão e voar. Bem, também existe alguma probabilidade disso. E no final, sim, podem alcançar. Ou podem não alcançar. Bem, maravilhoso. Ótima análise de um financista. Ao mesmo tempo, dizem que a economia mundial continua sob a influência de uma política monetária rígida. Bem, e consequentemente na Ucrânia, provavelmente sob essa ameaça toda, também estão prevendo que vai haver uma pequena queda. A grivnia vai cair, mas por algum motivo dizem que vai ser só um pouco. Porque ainda há 4 líderes poderosos nessa foto. Mas um deles já não está mais aqui. Esse aqui com os lábios de biquinho. E sob ameaça está esse cidadão alto e bronzeado à direita. E Pactaguinos para nós é o cidadão no meio, que não é muito bronzeado. O segundo da esquerda, resumindo, esse é o Monsieur Macron? Resumindo, ambos provavelmente vão sair em breve. E é isso. No fim, a coalizão pode acabar. Alguns dizem que será aos poucos, mas provavelmente terminará de forma abrupta. E vai sobrar só um personagem à esquerda que vocês conhecem bem. É o que escreve o The Telegraph. E diz que 2 líderes colocaram um fim nisso. Líderes. Eu também acho interessante. 11% de popularidade para os líderes. Sim. Entre Londres e Paris, para assumir um papel-chave na Europa. Quem é esse? Starmer assumiu um papel-chave na Europa? Meu Deus! A União Diplomática reuniu mais de 3 dezenas de países para apoiar a Ucrânia. Isso aqui é chamado de papel-chave na Europa. Mas após a saída de Starmer, e considerando que Macron não poderá concorrer nas eleições presidenciais, no próximo ano existe o receio de surgir um vácuo de liderança. Me desculpe, mas quando um líder tem 7%, o outro 11% e o terceiro, 13%, isso não pode ser chamado de liderança. Isso é justamente um vácuo de liderança. E muito provavelmente esse é o caso de Macron. Pode-se chamar isso de vácuo de capacidades administrativas e de gestão. E dos meios necessários para salvar a própria União Europeia, agora sem levar mais em conta a Ucrânia. Agora, sinceramente, fica até assustador. Você olha para o que está acontecendo lá
na própria Alemanha e também na Espanha, onde as coisas também não estão indo tão bem. Mas no geral, a Espanha resiste a toda essa loucura. E por enquanto, faz isso de forma mais ou menos bem-sucedida, apesar de a Espanha não ser o país mais rico. Mas aqueles países que antes eram a locomotiva do progresso econômico europeu, com eles tem algo realmente errado. E aqui não se trata de um vácuo de liderança. Aqui é sobre o vácuo de pessoas que são capazes, em primeiro lugar, de pensar de forma sensata e, em segundo lugar, de implementar seus planos, se esses planos, é claro, forem elaborados de maneira competente, e, em terceiro lugar, que tenham alguma experiência administrativa na gestão de grandes massas de pessoas ou empresas. Pelo menos entendem o que é economia e conseguem se comunicar normalmente com outras pessoas, incluindo líderes poderosos de outros países. Porque, pelo visto, pelo jeito que o próprio Zelensky brigou com tanta gente em tão pouco tempo, seria melhor uma pessoa que sabe conversar com os outros, e ele claramente não é esse tipo de pessoa. E, enfim, aqui também estão preocupados todos esses representantes da, digamos, coalizão dos lascivos, que em ambos os partidos governantes da Alemanha há pessoas que estão dispostas a negociar com Moscou e voltar ao normal com a Rússia depois que a guerra na Ucrânia acabar. Bem, no geral, é isso que vai acontecer. Mais cedo ou mais tarde, naturalmente, tudo vai voltar ao normal, a menos que todos nós morramos em um fogo nuclear, nos transformando naquela mesma cinza da qual as máquinas ressurgem, como em O Exterminador do Futuro. E já existem aqueles que se recusam agora mesmo a participar desse esquema duvidoso, como o próprio Tusk, que rejeitou a participação em um possível envio de tropas para a Ucrânia devido à proximidade da Polônia com a Rússia. E eles também têm eleições, os poloneses também têm eleições. Enfim, essa tal coalizão dos poderosos tem grandes problemas, provavelmente só vai sobrar o Stubb lá. E o Stubb, ele por si só já é bem assim, meio avoado, então vamos ver no que isso tudo vai dar. Bom, então, vamos dar uma olhada nos líderes poderosos. Apareceram vários aqui, tem um chamado Yojin Sbagin, vou mostrar ele pra vocês agora. Essa cena é antiga, dos anos 70, acho, ou talvez dos anos 80, é uma cena engraçada, com o Yojin Sbagin, Jossi, Spicy, Yojin Sbagin. E aqui temos o nosso próprio, por assim dizer, sem igual, então vamos dar uma olhada nele. Aqui está esse guerreiro poderoso, que aparentemente ontem lutou com todas essas bebidas alcoólicas. Jossi Spicy. Até onde conseguiu alcançar, hoje abriu a camisa e corajosamente nos fala sobre o que deve ser feito na linha de frente. Yojin Sbagin. As pessoas evitam o exército para não morrer. E hoje... Uau, que análise, que reviravolta. Certo, preciso colocar os óculos do poder, que protegem a pessoa desse tipo de cantoria. Todos sabem que o acaso existe. Você pode morrer tanto na retaguarda quanto na linha de frente. Para isso, ele... O acaso no fronte, tio. Lá. Isso não é acaso. É uma probabilidade altíssima de morrer se você está na linha de frente. Se o tio conhece a palavra regularidade, é exatamente assim que se chama, e não acaso. Mas tipo de manhã, claro, é difícil. Aqui seria melhor um cafezinho do que filosofar sobre a retaguarda, sobre a guerra, mas o tio tenta, ou seja... Pode ser que você sirva por 3 anos, e depois de 3 anos você receba a dispensa. E o coitado... Bem, a pessoa está realmente mal. Por que não mandá-lo se recuperar lá mesmo na linha de frente, hein? Bem, acho que ele talvez não tenha 60 anos, mas pela aparência, nossa vida é difícil, mas mesmo assim... Você conhece aquele meme? Quando eu tinha 16 anos, os vampiros dizem. O vampiro fala, mas você não parece ter 16. Bem, é que a vida foi difícil. Então talvez ele tenha 38 anos, por exemplo. Mas parece ter... Enfim, assinaria o contrato e verificaria seus padrões. Refiro-me a 1 ano. A maioria voltou à linha de frente. Por quê? A vida que conheciam, irmãos de armas, linha de frente, vontade de destruir o inimigo, se tornou mais importante e o medo da morte deixou de importar. É mesmo? Uau, especialista! Fico curioso de saber como uma pessoa como esse personagem pode saber disso. Tudo bem, se fosse um militar contando sobre isso, aí teria uma certa verdade nisso. Mas quando quem fala é esse, não tenho medo de dizer. Essa figura ridícula, ou melhor, não de penas, mas de camisa azulzinha, aí surgem vários pensamentos. Porque de onde uma pessoa dessas saberia o que está acontecendo lá na linha de frente? Leu em Erich Maria Remarque,
em todos os três de uma vez, ou em cada um separadamente? Sim, sei que é uma pessoa só. Obrigado pelos comentários. Escrevam o que vocês pensam sobre Eric Maria Remarque e sobre outras equipes de escritores, para escritores que são simplesmente incríveis. Por enquanto é só. A pergunta era sobre ajudar na reconstrução após a guerra e que a Rússia quer ajudar. E vocês, eles... Tem que nos dar dinheiro. Eles podem nos dar dinheiro. Dinheiro para isso. E nós vamos reconstruir tudo o que precisamos reconstruir e nós vamos decidir o que fazer.